Eu quero comentar com vocês hoje uma reportagem do UOL, mas que saiu em vários jornais também e foi muito debatido de ontem para hoje. A manchete é: Juíza diz que homem negro é criminoso em razão de sua raça e o condena. Então a gente tem uma sentença judicial aqui emitida por uma juíza de Curitiba, que é a Inês Martialec Zarpelon, da primeira vara criminal de Curitiba. Era em relação a uma quadrilha que cometia furtos em Curitiba, numa praça, e ela condenou um dos acusados, ela condenou vários na verdade, mas ela condenou um em particular, que era o Natan Vieira da Paz, e a alegação dela aqui, eu vou ler para vocês o trechinho, a juíza falando sobre a justificativa dela para condenar à prisão o Natan. Sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais. Causava o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. A questão aqui que causou a enorme polêmica de ontem para hoje foi esse trechinho em particular que está em amarelo aqui nessa imagem, em razão da sua raça. E aqui a gente vai analisar primeiro a resposta da advogada do Natan, que é a Thaís C. Pozobon, que ela se indignou quando viu essa sentença e publicou no Instagram dela uma postagem lá para declarar o seu repúdio a essa expressão aqui. Mas em seguida a gente vai analisar a que se refere isso? Porque o tema aqui, né, se esse trecho foi racista ou não, e muita gente, na verdade a maior parte das pessoas interpretou como se fosse racista, se deve à posição desse trecho em particular. A que se refere isso? Então primeiro vamos ler a publicação da Thaís. A Thaís diz o seguinte aqui no Instagram dela: o nome do ser humano violado com as palavras proferidas pela magistrada é Natan Vieira da Paz. Homem, 48 anos, negro. Autorizada pelo cliente, estou divulgando o nome na esperança que repercuta mais ainda. E ela prossegue: associar a questão racial à participação em organização criminosa revela não apenas o olhar parcial de quem, pela escolha da carreira, tem por dever a imparcialidade, mas também o racismo ainda latente na sociedade brasileira. Organização criminosa nada tem a ver com raça. Pressupor que pertencer a certa etnia te levaria à associação ao crime demonstra que a magistrada não considera todos iguais, ofendendo a Constituição Federal. Um julgamento que parte dessa ótica está maculado, fere não apenas meu cliente, como toda a sociedade brasileira. O Poder Judiciário tem o dever de não somente aplicar a lei, mas também, através de seus julgados, reduzir as desigualdades sociais e raciais, ou seja, atenuar as injustiças, mas jamais produzi-las como fez a magistrada ao associar a cor da pele ao tipo penal. Essa é a publicação da advogada do Natan. Primeira coisa aqui que é importante ressaltar, que essa noção, né, essa concepção de que os negros seriam mais propensos à violência ou à criminalidade, a violar a lei no geral, é consequência, sim, de um longo percurso de racismo estrutural e institucional no Brasil e em vários países, nas Américas como um todo. Se vocês assistirem, por exemplo, ao documentário da Ava DuVernay, chamado 13ª Emenda, que fala sobre o contexto americano, mas você pode perceber como isso está presente nessas sociedades escravocratas, você vê como tentaram, de fato, colar essa imagem de violência, de ilegalidade, de criminalidade aos negros norte-americanos. Isso também se deu no Brasil. A Ava DuVernay também dirigiu uma série da Netflix chamada Olhos que Condenam, que é muito forte, é uma série muito pesada mesmo, é revoltante, é asfixiante a série e mostra também como a sociedade olha para os negros, nesse caso jovens negros, como se fossem criminosos. Primeiro criminoso, depois a gente avalia se realmente são culpados ou não. Então isso existe não apenas nos Estados Unidos, mas também no Brasil e em outros países do mundo que tem esse racismo estrutural profundamente entranhado nesses países e nessa mentalidade e nessas sociedades. Inclusive, se vocês assistirem ao filme do Tarantino chamado Django Livre, um dos personagens lá, que é um senhor de escravos, interpretado pelo DiCaprio, mostra alguém que estudava um tipo de ciência na época, né, século XIX, chamado frenologia, que estudava o formato dos crânios das pessoas, né, as protuberâncias, as cavidades, as depressões. Então,
através do crânio, essas pessoas justificavam, e não apenas isso, mas tinha outros tipos de racismo científico, mas justificavam a diferença entre homens brancos, caucasianos e homens negros. Tem um personagem também no livro do Mário Vargas Llosa, o livro se chama A Guerra do Fim do Mundo, que também é um frenologista, ou pesquisador de frenologia, e que também usa, né, esses estudos dos crânios para distinguir os homens brasileiros, por exemplo, de europeus, ou seja, você tinha de fato uma ciência que era altamente racista e usada para legitimar isso. Então, o que a gente sabe, na verdade, né, depois de tantos anos assim, e na ciência moderna, e nas pesquisas modernas, é que muitas pessoas que se envolvem com a criminalidade, elas são de grupos sociais levados à marginalidade, pelo fato de estarem à margem da sociedade, elas, algumas delas pelo menos, entram na marginalidade da lei também. Então uma pessoa não é criminosa porque ela é negra, mas ela é marginalizada muitas vezes pela cor da pele dela, pelo racismo estrutural, ela é levada à pobreza, à miséria ou a condições degradantes que, em algumas circunstâncias, em alguns casos, alguns indivíduos entram na criminalidade como resposta a essa marginalidade a qual ele já foi lançado. Então a pessoa não é criminosa porque ela é negra, ela é marginalizada muitas vezes porque ela é negra. E nessa marginalidade social, ela entra na marginalidade legal também, criminal. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a frase escrita, né, com esse trechinho específico da sentença da juíza Inês, que diz o seguinte, eu vou reler para vocês aqui, a gente vai tentar analisar, porque como eu disse, eu vi várias interpretações para isso. Então, primeira coisa, sobre sua conduta social, nada se sabe. Tudo bem, não sabe nada sobre a conduta social dele. Seguramente, integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta. O problema começa na frase seguinte, porque quando você tem aqui, em razão da sua raça, não fica claro no texto se refere ao começo da frase ou ao que vem depois da frase. Então a gente pode ler essa frase assim, olha, e é essa a interpretação de que essa é uma frase racista. Seguramente integrante do grupo em razão da sua raça. Então assim, porque ele é negro, então ele é seguramente integrante do grupo criminoso. Ou a frase pode ser lida de outro modo. Em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos e seu comportamento. Então, pelo fato de ele ser negro, e aparentemente o grupo criminoso, quase todos eram brancos, ele era o negro do grupo, então pelo fato de ele ser negro, e eu vi essa interpretação na internet, então pelo fato de ele ser negro, ele agia de maneira mais discreta do que os outros. Então, como esse trecho aqui, em razão de sua raça, está entre esses dois trechos dessa sentença, dessa frase, ela pode tanto se referir à primeira parte, que ele era seguramente criminoso porque ele era negro, quanto a segunda parte, que pelo fato de ele ser negro, ele agia de maneira mais discreta do que os demais. É um tipo de ambiguidade que é altamente indesejável, ainda mais num texto jurídico. Como se trata de uma comunicação de uma sentença, a juíza tinha a obrigação profissional, nesse caso, de ser bastante clara e explícita onde isso se encaixa. Se esse trecho se refere à primeira parte, e ela disse que não é, ela vai se justificar depois, ou se refere à segunda parte. Dá margem para a leitura dos dois sentidos. Dá margem para isso. Como a gente sabe que o Brasil é uma sociedade extremamente racista, a gente pode sim concluir que se refere à primeira parte. Mas também a gente pode ser levado a concluir a segunda parte. E daí a juíza respondeu isso, né? A juíza se justificou aqui e é o tipo de pedido de desculpa que não é bem pedido de desculpa, né? Então vamos lá, vamos ler o que disse a juíza em relação a isso. É a nota da juíza Inês Martialec Zarpelon. A respeito dos fatos noticiados pela imprensa envolvendo trechos da sentença criminal por mim proferida, informo que em nenhum momento houve o propósito de discriminar qualquer pessoa por conta de sua cor. O racismo representa uma prática odiosa que causa prejuízo ao avanço civilizatório, econômico e social. A linguagem, não raro, quando extraída de um contexto, pode causar dubiedades. Na verdade, aqui, a dubiedade não é pelo fato de estar fora de contexto. A dubiedade é causada pela frase mal elaborada. Então foi um erro da expressão da juíza. Se ela não quis dizer isso, a frase foi mal construída. Foi um erro sintático aí de construção de frase. Daí ela prossegue. Sinto-me profundamente entristecida se fiz chegar, de forma inadequada, uma mensagem à sociedade que não condiz com os valores que todos nós devemos diuturnamente defender. A frase que tem causado dubiedade quanto à existência de discriminação foi retirada de uma sentença proferida em processo de organização criminosa composta por pelo menos 9 pessoas que atuavam em praças públicas na cidade de Curitiba praticando assaltos e furtos. Depois de investigação policial,
parte da organização foi identificada e, após a instrução, todos foram condenados, independentemente de cor, em razão de prova existente nos autos. Em nenhum momento a cor foi utilizada e nem poderia como fator para concluir, como base da fundamentação da sentença, que o acusado pertence a uma organização criminosa. A avaliação é sempre feita com base em provas. A frase foi retirada, portanto, de um contexto maior, próprio de uma sentença extensa com mais de 100 páginas. Reafirmo que a cor da pele de um ser humano jamais serviu ou servirá de argumento ou fundamento para a tomada de decisões judiciais. O racismo é prática intolerável em qualquer civilização e não condiz com os valores que defendo. Peço sinceras desculpas se, de alguma forma, em razão da interpretação do trecho específico da sentença, página 117, ofendi a alguém. Então eu digo que essa é uma desculpa que não é bem desculpa, porque ela tenta pôr a culpa na interpretação das pessoas, né? Nós entendemos errado. Quem achou que era racismo entendeu errado. Peço desculpas a quem se ofendeu, e não pelo fato de ter sido ofensivo por si próprio. Como eu disse, a frase foi extremamente mal construída e leva, de fato, essa interpretação. Leva para os dois sentidos. Ela pode estar se referindo ao fato de ele ser negro e assim ele agir de maneira mais discreta, mas pode sim ser entendida como, pelo fato de ele ser negro, ele era evidentemente um criminoso. Pode ser que de fato a juíza não seja racista, ou não se veja como racista, não se pense como racista e não quisesse expressar isso na sentença. Pode ser, não descarto essa possibilidade. Mas aí que entra a questão que é tão importante para nós que nos comunicamos através do texto escrito, ou em vídeo, ou através de algum meio de comunicação, ou no caso de uma sentença, né, como uma juíza. Porque tudo que a gente diz tem um peso e tem uma consequência. A gente tem uma enorme responsabilidade com aquilo que a gente pronuncia. E nem apenas quem foi figura pública, quem é uma pessoa comum também, né? Você na rua aí, quando você discute com alguém por alguma razão, aquilo que você diz tem um peso. E também pode ter sanções cíveis, se você ofender alguém, caluniar alguém, difamar alguém. Ou seja, a comunicação exige um cuidado muito grande. A dubiedade do texto à juíza não é porque nós aqui estamos tentando forçar uma interpretação, é porque o texto é dúbio, o texto é ambíguo. O modo como ela proferiu a sentença, ali o texto, aquele trecho específico, dá margem sim à interpretação de que foi uma avaliação racista. Pode ser que não seja, pode ser que a juíza não tivesse isso em mente, mas isso transpareceu no modo ambíguo como a frase foi construída. Então, a advogada de defesa partiu nesse sentido, e isso horrorizou muita gente, né? A internet, no geral, assim, como eu disse, a interpretação mais comum ali que eu vi foi em torno desse sentido, de que foi uma frase racista e o Natan foi condenado com base na etnia dele. Então, quero saber de vocês hoje em relação a essa frase. E eu quero saber como vocês entenderam essa frase. Se vocês entenderam que, de fato, ela associava a raça à criminalidade ou não. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe um joinha, assine o canal, se torne membro do canal para dar um apoio aqui também. Confira meu livro, lançamento, Minha Especialidade é Matar, sobre o governo Bolsonaro, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!